Aquecimento global. O que é? Quais as características? Quais as consequências dele? Esse é o tema do vídeo de hoje. Olá, mais lindos! Eu sou a professora Rafaela Lima e você está aqui no canal Mais Ciências, que é um canal de aulas, dicas e curiosidades de ciências aqui no YouTube. Você é muito bem-vindo por aqui e nós temos um tema super importante: aquecimento global. Está sendo aí pauta de debates, discussões, isso já há muito tempo. Mas no momento atual, há aí um debate mais acalorado. Mas o que é o tal do aquecimento global? O aquecimento global é o aumento da temperatura média da Terra devido à ação humana com a liberação de poluentes. É aí um dos aspectos da poluição ambiental, que a gente está liberando, introduzindo na atmosfera gases numa quantidade que a atmosfera não consegue absorver, não consegue lidar, não consegue. Os ciclos naturais não conseguem absorver. O ciclo do carbono, o ciclo do oxigênio, a gente não consegue degradar. Logo, eu tenho um aumento de certos gases que vão causar consequências. Que consequência está sendo essa? O aumento da temperatura. Assim, tá, mas eu ouvi dizer que a temperatura da Terra vai aumentar aí uns 3 graus. Poxa, 3 graus é tão pequeno. Aí você pensa, pô, tô aqui na sala, vou aumentar aqui 3 graus, ufa, tá fresquinho. No ar-condicionado. Não. Pensa num planeta inteiro tendo um aumento de temperatura. Para que haja esse aumento geral, tem que estar calor pra caraca, muito calor. Esse muito calor, você pensa, mas é uma coisinha aqui e ali. Altera demais. É 2 graus, 1 grau e meio já altera. Altera evaporação, altera derretimento, altera ciclo de chuva, formação de chuva. Então você pensa assim, é pouquinho. É um pouquinho que causa muito efeito. Que gases são esses que estão aí aumentando na atmosfera e estão levando a esse aumento da temperatura, que é o tal do aquecimento global? Os gases estufa. O efeito estufa, dá uma olhadinha, eu vou deixar aqui na descrição um vídeo do efeito estufa. O efeito estufa ele é natural, é o que mantém a temperatura da Terra do jeito que é. Só que quando eu aumento a liberação desses gases estufa, eu aumento a liberação de gás carbônico. Como? Com queimadas, com queima de combustível fóssil, indústrias, carro. Quando eu tenho aí uma redução dos fotossintetizantes, plantas, algas, eu desmato para que haja crescimento da cidade, para que haja produção, para que haja agricultura. Quando eu poluo mares e rios, eu reduzo a quantidade de algas e reduzo os fotossintetizantes, eu estou reduzindo aquela galera que ia capturar esse gás carbônico na atmosfera para uso próprio, para produzir o seu alimento na fotossíntese. Então, essa jogada, esse aumento desses gases, do gás carbônico, eu aumento a retenção de calor na Terra. Além desses, então, além do gás carbônico, eu tenho o gás metano, que é produzido aí pela decomposição de seres. Então, matéria orgânica libera metano. Só que aí eu aumento isso demais, com uma grande produção de lixo. Pum de vaca, de boi, dos ruminantes liberam metano. Fala assim, pum de vaca, você vai se preocupar com isso. Mas não é um punhozinho, nossa, é muito, são litros por dia. Pensa no Brasil e pensa em outros países que tem quase que 1 gado por pessoa. É muita gente, é muito gado, é muito metano na atmosfera que causa aí o efeito estufa. Tem outros gases também, frutos justamente desse processo, da industrialização, da liberação dos combustíveis fósseis, da queima desses combustíveis fósseis. Esses gases vão ajudar a reter esse calor. E aí você fala assim, mas isso aí eu acho que é teoria da conspiração. Não é, cara. A ciência está estudando isso há muito tempo. Tem um cara que ele faleceu, deve ter uns 3, 4 anos, um cientista norte-americano, Keeling, Charles David Keeling. Pesquisa sobre ele. Ele foi um cara que ele se propôs a estudar a emissão de gás carbônico na atmosfera. Ele ficou curioso sobre essa pauta e começou a investigar. E ele começou a investigar, e aí em 53 ele começou a instalar sensores para medir o gás carbônico em diferentes locais e percebeu que havia uma alteração. Em alguns locais havia uma quantidade proporcional, uma quantidade maior de gás carbônico, outros menos. Então, um local que tinha mais floresta, mais fotossintetizantes tinha menos. Em algumas épocas do ano alterava, tipo épocas de mais calor, de maior luminosidade, tinha mais fotossíntese, tinha menos gás carbônico na atmosfera. Ele percebeu essa sazonalidade. Mas a partir de 64, quando os equipamentos começaram a funcionar legal, no mundo inteiro havia essa medição.
E aí, a partir de 64 até agora, estão rolando essas medições de gás carbônico na atmosfera. E foi criado, então, ele foi ali, né, lançando esses dados, criando uma curva. E essa curva, a chamada curva de Killing, é uma curva que está sempre crescendo. É ascendente, então assim, os números não mentem, está ali crescendo. Tem umas descidinhas, tem umas alterações? Sim. Alterações sazonais, como eu disse, até a questão da luminosidade altera a quantidade de gás carbônico. Mas mesmo com a sazonalidade, olha a curva, ela está sempre crescendo, sempre ascendente. Aí você fala, caramba, então a interferência dos seres humanos aí, total. Você pode perguntar, como alguns cientistas também se colocaram, será que isso não é natural? Já tiveram outras alterações na temperatura da Terra em outras eras, né? Será que isso não é natural? Tipo, não é culpa de ninguém, é a natureza. Já aconteceu outras vezes na Terra? Sim, porém um processo lento. A curva, observe esse crescimento dela depois da Revolução Industrial. É clara as alterações na atmosfera a partir desse processo, que trouxe mudanças fantásticas para a gente, muitos avanços. Porém, isso foi um pouco desordenado, um pouco desequilibrado demais. Então, alguns cientistas ficaram um pouco reticentes a respeito disso. Porém, assim, a maior parte da comunidade científica ela concorda de que é claramente uma ação humana interferindo no aquecimento global. E aí você vai ver algumas lideranças, alguns políticos, alguns setores que eles querem tentar derrubar essa ideia. Tipo, isso é bobeira, vocês querem atrapalhar o desenvolvimento do país, da nação. Por quê? A gente consegue reverter esse aquecimento global? Reverter geral? Não vai dar mais, tá? Já foi. A gente consegue frear um pouco isso? Sim. Só que são medidas que elas demandam mudanças na nossa matriz, mudança na economia, mudança na indústria, o que mexe com bolso, o que mexe com grana, que é o que muita gente não quer mexer. Aí você fala assim, tá, o que a gente pode fazer? A gente pode investir em energia renovável, a gente pode reduzir o uso de combustíveis fósseis, utilizando aí outras alternativas que têm uma emissão menor de gases. A gente pode trabalhar na conscientização em relação ao lixo produzido. A gente pode trabalhar também na questão da agricultura, a quantidade de áreas que tem aí, e a transgenia, os alimentos transgênicos estão indo muito nessa área também de otimizar essa produção agrícola. Então, assim, tem muita coisa a ser feita? Tem. Vamos voltar lá no passado? Não. Mas a gente pode tentar melhorar esse futuro. Porque você fala, tá, e quais os problemas disso? Essa alta temperatura, esse 1 grau e meio, 2, até 3, em algumas estimativas, ela vai causar vários problemas. Altera o regime de chuvas. Em alguns locais isso já é muito nítido. Épocas que choviam pouco, chovendo muito, épocas que choviam muito, chovendo pouco. Isso altera o quê? Isso altera a agricultura. Isso altera certas doenças que são aí transmitidas, onde um mosquito é um vetor, há uma proliferação maior. Isso acaba alterando também problemas da infraestrutura dessas grandes cidades, enchentes, derramamento de encostas. É uma tensão. Além disso, além de alterar regime de chuva, altera a agricultura, altera também certas doenças. Certas doenças que têm, justamente como eu falei, a relação aí com o mosquito, aumenta a incidência dessas doenças. Também altera o derretimento das calotas polares. Então, seja nas regiões mais extremas, alguns países, mesmo próximo dos trópicos, onde há ainda picos de montanha com grande quantidade de gelo, está havendo esse derretimento. Isso aumenta o nível do mar, aumenta o nível de rios. Isso pode avançar nas cidades costeiras. Isso pode levar à contaminação de fontes de água doce. É tenso? É tenso. Pode afetar a biodiversidade também? Também. Por quê? Existem seres que, para a sobrevivência deles, há uma temperatura limite. Se passar muito disso, simplesmente vai haver a morte desses seres em grande quantidade, levando à extinção de algumas espécies. E outros, que o que limitava o crescimento deles era justamente a temperatura, podem começar a ter ambiente e condição para proliferar, para crescer demais, ocorrendo então a produção de pragas, ou seja, um desequilíbrio. Então eu posso reduzir algumas, aumentar outras, então vai interferir na biodiversidade? Vai interferir.
E eu posso dar um exemplo, que já está rolando aí, não é uma parada hipotética, não, já está rolando, que é o branqueamento dos corais. Corais são animais, são colônias, animais que estão vivendo juntos aí, e eles, nos oceanos, nos mares, eles são um grande espaço, um grande berçário para reprodução de espécies, para abrigo. São pontes de diversidade nos mares e nos oceanos. E aí, nas colônias, nessas colônias, nos corais, em muitos deles há uma associação com algas. E essas algas, elas são sensíveis à temperatura. Então já está havendo muitos registros de morte dessas águas no interior desses corais, o que leva à morte também dos corais. É o chamado branqueamento de corais. Você pode jogar aí no Google e você vai ver que isso está acontecendo. Então é o efeito do aquecimento global já na diversidade de mares e oceanos. Tranquilo? Então entendeu o que é o aquecimento global, entendeu aí as suas características, os seus dramas e por que a gente tem que estar atento em relação a isso. Então fechamos aqui o vídeo de hoje. Se você curtiu, já deixa aí o seu like, compartilha com os amigos, já joga na turma. Tem outras aulas aqui. Quer saber mais sobre efeito estufa? Tem. Sobre ar, sobre água, sobre solo. Tem playlists voltadas para isso aqui, tudo organizadinho. Aqui você encontra muito do que você estuda em sala de aula. Tranquilo? Então a gente fica por aqui. Vem mais vídeo aí sobre poluição ambiental, sobre poluição de ar, desequilíbrio do ar. Tranquilo? Ficamos por aqui e até a próxima. Tchauzinho!